Mindful English. Regular verbs in the simple past. No passado simples. Para fazer frases afirmativas no passado, eu tenho primeiramente que observar o verbo. Eu tenho que ter contato com os verbos para poder identificar se esses verbos são regulares ou se são irregulares. Os verbos regulares, eles têm uma partícula em comum no passado, que é adicionar o ed ao verbo. Então, por exemplo, o verbo work, eu vou adicionar o ed, vai ficar worked. Então, quando eu vejo esse verbo com essa terminação, eu já sei que essa frase está no passado. E serve essa conjugação para todas as pessoas, não tem diferença. I, you, he, she, it, we, they, vai ser tudo igual, não tem diferença. Quando a gente faz a tradução para o português, se quiser fazer a tradução, aí é onde entra a gente conjugar de acordo com a nossa língua, na língua portuguesa. Eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Só que no inglês é só uma única terminação para todas essas pessoas. Então, não tem conjugação diferente para as pessoas. O que torna mais fácil. Quando eu quero fazer uma frase negativa, negative form, eu vou precisar usar um verbo auxiliar, que é o did. Did, mais a partícula not. Did not, e uso o verbo da forma básica dele, sem conjugação. Então, o que eu coloquei o ed na afirmativa, na negativa eu não coloco. Então, eu digo, I didn't work yesterday. Eu não trabalhei ontem. I didn't work. Então, não tem o ed na negativa. Ou seja, a conjugação fica apenas para as afirmativas. E é bem comum a gente usar essa forma abreviada, didn't, ao invés de did not, ok? E eu quero fazer uma frase interrogativa. Aquele mesmo raciocínio de fazer a inversão, eu preciso fazer para fazer a interrogativa. Então, eu vou precisar do verbo auxiliar, que nesse caso é o did. Uso a pessoa que eu quiser falar e depois o verbo na forma básica sem conjugação. Por quê? Porque o did, ele já está fazendo o papel dele de indicar que aquela pergunta está no passado. Então, did you work yesterday? Eu já fiz a pergunta no passado. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Ah, ela trabalhou ontem? Eu digo, did she work yesterday? Quando eu vou responder de forma curta, porém completa, eu vou usar também o did na resposta. Então, eu digo, did she work yesterday? Yes, she did. Or no, she didn't. Did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Então, vai servir para todas as pessoas também. Então, did, se eu afirmo, didn't, se eu faço a negativa. Spelling rules são as regras de grafia para os verbos regulares no passado. Então, a regra geral é adicionar o ed ao verbo. Então, watch, watched. Então, eu vou adicionar o ed na escrita. Play, played. Adicionei o ed. Agora, o verbo que termina já com a letra E. Não é necessário repetir um outro E. Basta adicionar o D. Então, I just add the D. Live, lived. Stop, stopped. Então, nesse caso, ele é um verbo que termina em consoante, vogal, consoante. It's one syllable verb that ends in consonant, vowel, consonant. So I double the last consonant. Eu dobro a última consoante e adiciono o ed. Isso é apenas para verbos que têm apenas uma sílaba. Quando falo de um verbo que tem duas sílabas, por exemplo, happen, tem duas sílabas. E se eu for ver a grafia, tem a mesma terminação, consoante, vogal, consoante. Mas nesse caso eu não vou adicionar o ed, porque o verbo ele tem duas sílabas e inclusive a sílaba tônica é a primeira e não a segunda. Então, se fosse a segunda, até poderia entrar nessa regra, mas não é na primeira. Então, tem essa observação. Então, tem que ser monossílabos. Verbos com apenas uma sílaba para eu adicionar essa regra. Aí o verbo study. Study
termina em Y. Tem Y, ends in Y, preceded by a consonant. Então, é precedido de uma consoante. O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar esse Y, vou trocar por I e adicionar ED. Então, study vai ficar studied. Então, adicionei I e ED. Agora, percebe que é diferente do play. Play lá acima, a gente viu o exemplo que termina em Y também, mas é um Y precedido de vogal. Então, com vogal, o Y permanece. Com consoante, é que ele troca o Y por I e adiciona o ED. Ok? Então, precisamos ter contato com esses verbos, com essas regras, para que a gente possa escrever de forma correta.